bem-vindos a mais uma edição do IBBN News. A equipe do Gente Vivida, que atua junto à terceira idade da IBBN, promoveu nos dias 19, 21, 26 e 28 de maio visitas relâmpago a vários membros e frequentadores de nossa igreja, observando todas as regras de biossegurança da OMS. Através de cartazes, faixas e balões, expressaram amor, carinho e a importância de cada irmã ou irmão visitado, desfrutando um pouquinho de suas companhias. Foram muitas as lágrimas de alegria pela visita e pelos abraços à distância. A mensagem central foi a de que somos Igreja do Senhor Jesus, membros do corpo de Cristo, e por isso cuidamos uns dos outros, e que mesmo em tempos difíceis não estamos sozinhos. O Ministério de Responsabilidade Social de nossa igreja convida você a participar da campanha Unidos no Amor ao Próximo, campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene para atendimento ao Projeto Maná, que distribui cestas básicas a famílias carentes. Nesse período de pandemia, a procura por esse tipo de necessidade tem aumentado consideravelmente, e esse é um esforço conjunto que fazemos como igreja para ajudar as pessoas em dificuldades próximas a nós. Você pode entregar sua doação na Secretaria da IBBN de segunda a sexta, das 14 horas às 18 horas, ou pode entrar em contato pelo telefone 3628-2130, que iremos buscar. Ou ainda, pode fazer sua doação financeira em uma das contas da igreja, lembrando de entrar em contato, com a igreja nos informando da doação. Unidos no amor ao próximo, contribua, doe, deixe Deus abençoar pessoas através de você. Para ver estes e outros avisos, acesse ibbn.com.br ou em nossas mídias sociais. Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista Boas Novas. Nós estamos finalizando uma série de mensagens no mês da família e queremos convidar você, toda a sua casa, para celebrar o nosso Deus conosco. Esse é um momento em que nós vamos louvar e agradecer, meditar na sua palavra. Então sente junto com o seu familiar, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, e vamos juntos cultuar ao nosso Deus. Quero convidar você também a fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar, celebrando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas que tens feito por nós. Obrigada, Senhor Deus, pelas dificuldades que nos fortalecem. Obrigada pela provisão que sustenta a nossa casa. Obrigada, Senhor Deus, porque em todas as coisas podemos ver o Senhor, tudo cooperando para que nós tenhamos, ó Deus, sempre o melhor. Nós te louvamos e queremos que nessa noite o Senhor seja engrandecido nas nossas vidas. Queremos que o Senhor seja engrandecido, Senhor Deus, e que o teu nome seja louvado e glorificado. É a nossa oração. Receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos cantar e celebrar a esse Deus e família que nos sustenta e nos fortalece. Vamos juntos. Nossa família seja bendita, abençoada pelas mãos do Salvador. A nossa mesa, nossa dispensa
Guarda de Israel não dorme, queridos. Essa é uma verdade que está na palavra do nosso Senhor. Lá também nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não importa o que você esteja vivenciando, tudo coopera para o seu bem. E por isso nós continuamos adorando e engrandecendo o nome do nosso Deus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso
Chegou o momento do culto, onde vamos continuar a nossa adoração com os nossos dízimos e ofertas. A Bíblia nos instrui a contribuir com alegria no nosso coração. Alegria essa que virá da certeza de que estamos contribuindo para a continuidade da obra do Senhor no mundo. Use uma das contas que aparecem na tela e envie a sua contribuição. Que o Senhor Deus continue cuidando de você e da sua casa. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado a todo momento, Senhor, mesmo diante de todas essas dificuldades, tudo isso que nós estamos passando, o mundo todo está passando, ó Pai, mas sabemos que temos a certeza que podemos confiar na fortaleza que é o Senhor. O Senhor tem nos provido, Senhor Deus, não tem nos deixado desamparados, ó Deus. Ó Senhor, agradecemos porque a Tua fidelidade tem nos sustentado até aqui. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus.
Estamos encerrando a nossa série de mensagens sobre a família. E hoje eu quero falar sobre e para os idosos. O tema que escolhi para nortear esta série, essa mensagem de hoje, um dia você será idoso. Sua família vai cuidar de você? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, idoso ou terceira idade é todo indivíduo de 60 anos ou 65, depende inclusive de alguns países. Considerando que o idoso tem mais de 65 anos, no Brasil isso representa um pouco mais de 10% da população, equivale a cerca de 22 milhões de brasileiros. A velhice chega para todos. Para alguns chegam mais devagar. Aqueles que sofreram, aqueles que tiveram a vida mais sofrida, parece que o tempo não passa. Mas para aqueles que tiveram uma vida com melhor qualidade ou uma qualidade de vida, parece que tudo passa muito rápido. Nós temos na Bíblia uma carta escrita, ou várias cartas, mas uma carta especial que eu quero falar nesta noite, 2 Timóteo. Paulo escreveu por volta do ano 65, 66, ele escreveu esta carta, escreveu a carta também a Filemon. E lá em Filemon, no versículo 9, só tem um capítulo, o versículo 9 diz assim: Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo devia estar por volta dos seus 62, 65 anos de idade. E quando ele escreveu 2 Timóteo, provavelmente foi a sua última carta. Ele morreu quando tinha por volta de 67 anos. Então, esta carta de 2 Timóteo, podemos dizer que é uma carta de um idoso. E as últimas palavras desta carta, eu quero ler neste momento. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, vou ler do versículo 9 até o versículo 22, diz assim: Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é muito útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios a ouvissem. E eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. E ele então faz a saudação final. Saudações a Priscila e a Áquila e à casa de Onísífero. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eúbulo, Prudente, Lino e Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Percebe? Esta é a carta escrita por um idoso. Um idoso que estava isolado.
E mais ainda, ele tinha consciência de que morreria em breve. Ele tinha essa proximidade da morte. Então, eu chamo esse texto o texto de um idoso. Quando olhamos para esse texto, o que nós podemos aprender sobre a pessoa idosa? Eu quero fazer umas comparações. E, em primeiro momento, eu quero chamar a atenção de que nós precisamos entender o que passa com um idoso. E aqui no texto fica muito claro para mim o que se passa na vida de uma pessoa idosa. Primeira coisa que chama a atenção é que um idoso, ele sente solidão. Olha o que o Paulo diz. Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram. Como disse, Paulo estava isolado. Provavelmente ele estava numa prisão domiciliar, vamos dizer assim, isolado numa casa. Alguns amigos, inclusive, foram visitá-los. Ficaram uns dias com ele, mas depois eles tiveram que voltar para as suas cidades. E o sentimento que Paulo teve foi um sentimento de solidão. E outros o abandonaram. Interessante, no final, nesse texto que nós lemos, ele descreve para mim esse sentimento de solidão. Vou ler novamente, 2 Timóteo 4, versículo 9 ao versículo 11. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Percebe, nesses versículos nós vemos Paulo mencionando cerca de 17 pessoas, alguns num determinado momento foram seus amigos, conviveram com eles fizeram muitos trabalhos juntos, e eles se foram. E eu creio que Paulo estava se lembrando da sua equipe missionária, alguns deles faziam parte dessa equipe, e faziam viagens missionárias. E eu acredito que ele estava lembrando das experiências marcantes que ele teve com alguns deles, e aqueles momentos realmente que eram fortes, momentos de profunda espiritualidade, Deus os usando, e de repente agora não os tinha mais, estava sozinho. Uns abandonaram porque foram para obra missionária em outros lugares. Outros, como Demas, o abandonou porque foi cuidar dos seus negócios, dos seus empreendimentos. Outros foram visitá-los e voltaram para a sua cidade e deixando ali Paulo sozinho. Com tantos amigos, mas agora a maioria distante. Agora, sozinho, ele diz, só Lucas. E ele diz, olha, eu estou aguardando ansioso a visita de Timóteo para ficar comigo. Deixe-me dizer-lhes uma coisa. É assim que os idosos se sentem. Todos têm uma história da sua juventude, momentos de alegrias, momentos de grandes coisas que fizeram, boas lembranças. Tem história dos seus momentos onde eles eram mais produtivos, que trabalhavam tanto. Tem história dos seus amigos. Mas agora, todos se foram. Então, eles sentem essa solidão. Mas o idoso também sofre e tem as suas limitações. Eles sentem as suas limitações. Olha o que Paulo diz. Paulo escrevendo aos Coríntios, eu vou ler 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, que diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Quando Paulo escreveu esta carta aos Coríntios, provavelmente ele ainda estava no auge do seu ministério, já não era assim tão jovem, mas estava com todas as suas forças. Mas ele estava começando a sentir as limitações do seu corpo. A vida para ele tinha sido muito dura. E nesta carta, lá no capítulo 11, versículos 23 a 28, ele diz como é que era a sua vida, como é que ele sofreu. Eu quero ler esse texto, é um pouco longo, e diz o seguinte: tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte.
Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Olha que resumo do sofrimento de Paulo que ele conta. E quando ele chega à velhice, isso tudo pesa muito. Então ele diz que o seu corpo já estava tendo muitas limitações. É bom você, quando estiver olhando para um idoso, pensar nos sofrimentos que ele já passou. Olha para um idoso e pergunte quantas lutas ele já teve. E essas lutas agora estão pesando sobre o seu corpo, sobre o seu físico. Mas interessante, Paulo, além dessas limitações que ele tinha também como idoso tendo o seu físico, ele tinha outra limitação. 2 Timóteo, então, voltando a 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 8, ele diz o seguinte: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. E eu volto agora, então, para o capítulo 4, que já li o versículo 16 e 17, para refrescar a memória. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios e eles a os ouvissem. E eu fui liberto da boca do leão. Paulo estava em isolamento. Ele estava isolado, como nós hoje estamos vivendo, mas com uma diferença. Ele estava preso. Ele estava sem a liberdade de ir e vir, que hoje nós prezamos tanto, como nós damos valor agora a essa liberdade de ir e vir, e Paulo não tinha essa liberdade. Hoje nós estamos sofrendo isso por causa do coronavírus. Paulo sofreu isso por causa da mensagem que ele pregava. Ele descobriu como é ruim, e nós estamos descobrindo como é ruim também. Olha que limitações. Agora deixe-me dizer uma coisa. Muitos idosos já vivem em isolamento. Não isolamento por causa do coronavírus, por causa dessa pandemia que nós estamos sofrendo agora. Muitos vivem isolados por causa de suas limitações físicas. Isolados em casa, sem poder ir e vir, sem poder ir a um lugar que gostaria de ir, sem poder estar com os amigos, porque muitas vezes depende de alguém que os leve, ou o seu físico já não permite que ande assim. O idoso sofre esse isolamento, e nós temos que entender essas limitações que ele tem. Mas além da solidão, além das limitações físicas e por causa das questões sociais e de onde vive, o idoso sofre também tristeza, eles sentem tristeza. Eu lendo esta carta de Paulo, eu vejo um pouco de tristeza. O versículo 16, ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Para mim, isso é uma expressão de tristeza. E é interessante que, principalmente nessa segunda carta, nesse texto que nós lemos, a gente vê o coração dele triste, sofrendo. Agora, não é uma tristeza advinda de alguma coisa que ele deixou de fazer.
Não há tristeza vinda por arrependimento. Não há tristeza vinda porque tem alguma coisa para resolver e não resolveu ainda. A tristeza de Paulo estava porque ele estava sozinho. Ele estava sem amigos. Todos abandonaram. E é interessante, os idosos sofrem exatamente isso. Eles começam a lembrar dos familiares e dos amigos que já se foram, que já morreram. Eles se lembram das pessoas que ficaram doentes, dos que estão morando em outros lugares e agora não podem ver. Eles se lembram das suas doenças, das limitações que eles têm. Então, há uma tristeza dentro do coração deles, que de repente bate. Nem sempre essa tristeza, não é uma tristeza que permanece, mas uma tristeza às vezes que vem e vai. Mas deixe-me dizer, existem idosos que vivem na tristeza. E vamos dizer assim, então, isto é muito triste. Mas há uma outra coisa que o idoso passa. Eles vivem nessa expectativa da morte mais próxima. Sim, o idoso vive nessa expectativa de que a morte já está chegando. E isso não é fácil. Paulo diz isso lá em 2 Timóteo 4, 6, 8, ele tinha essa expectativa da morte, só que a visão dele era diferente. Ele diz assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo estava preparado para a morte. Ele estava preparado para seu encontro com Jesus Cristo. Ele podia olhar para trás e ver que cumpriu sua missão. Ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Será que você pode dizer que já cumpriu sua missão? Você idoso, você pode olhar para a sua vida e dizer: olha, eu já cumpri a minha missão. Paulo podia dizer isso com pouco mais de 65 anos. Escrevendo aos Filipenses, ele diz o seguinte: o desejo de partir e estar com Cristo é o que incomparavelmente melhor. Olha que situação. Ele diz: olha, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. Em outra linguagem, eu tenho desejo de morrer e já estar com Jesus Cristo. Para ele, a morte não era um encontro com um desconhecido, mas era um encontro com Jesus Cristo. Para ele, a morte levaria para uma situação melhor, para algo muito melhor. Ele diz assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você tem essa percepção da morte nesse sentido de que você vai receber algo melhor, que tem algo melhor para você? A morte é uma intromissão à vida. Portanto, não é algo fácil de enfrentar, de se lidar. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos preparar para isso. E a Bíblia diz: o nosso lugar não é aqui. Nós iniciamos a vida aqui. A nossa vida é na eternidade, é lá que nós vamos ver. A vida aqui não é nada em comparado com a realidade, com a eternidade. Iniciamos a vida aqui, passamos um pouquíssimo de tempo, 70, 80, 90 anos, não é nada comparado com a eternidade. Agora, nós precisamos ter a nossa fé firmada no Senhor, nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, para que a morte não traga ou não nos pegue com tanto medo, que não deixe esse clima tão pesado. Para o cristão, a morte é uma passagem. Eu estou nesta vida e passo para a outra. A morte é isso, eu estou aqui e vou passar para lá. Então,
O idoso vive com essa expectativa. Alguns estão preparados, alguns ainda não estão preparados. Diante de tudo isso, e talvez outras coisas que eu poderia falar aqui, eu digo para você, cuide bem do idoso. Cuide muito bem do idoso. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que devemos honrar o idoso. Lá em Levítico, no capítulo 19, versículo 32, nós lemos assim: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Honrar é uma atitude que eu chamo de virtude. E um ato de honra representa que você está colocando em prática uma virtude que você tem dentro de você. Então, quando você honra um idoso, você está, na realidade, tratando ele com humanidade. Você está tratando ele com respeito. Honrar um idoso é você acolher o idoso. É você fazer o bem para ele. É você suprir as suas necessidades. É você tratá-lo como parte de sua família. No caso daqueles que levam os idosos a morar com ele. Este é um problema. Muitos idosos são acolhidos nas casas dos filhos, mas não se sentem parte da família. Muitas famílias levam os idosos para morar, filhos, para morar, os pais idosos com eles, coloca num cantinho lá, ou coloca no quarto, dá tudo que tem de melhor, mas não fazem parte da família. Isso é muito triste. Eu tenho ouvido idosos dizer, olha, eu estou, mas não sou da família. Portanto, trata o idoso como se fosse da sua família. Ele precisa de uma família, você é a família dele. Trate o idoso com cordialidade. A Bíblia diz o seguinte, Paulo falando em 1 Timóteo 5, versículo 1, ele diz assim, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Olha só, não tratar com rudeza, falar áspero com a pessoa idosa, há uma sensibilidade dentro deles. E faça o seguinte, ouça o idoso, ele quer ser ouvido também. Paulo estava terminando o seu ministério, já idoso, e escrevendo então a Timóteo, ele tinha muita coisa a ensinar. Lá no capítulo 1 dessa segunda carta, versículo 13 e 14, diz assim, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Percebe, Paulo estava já no fim da sua vida, ele tinha tanta coisa para ensinar para Timóteo, ele tinha tanta palavra sábia para dar. Se Timóteo não tivesse parado para ouvir, teria perdido tanta coisa. Então, ouça o que os idosos têm. Se ele mora com você, vai tomar uma decisão na família, chame-o, ouça-o. Isso é muito importante. Provérbios capítulo 23, versículo 22 diz assim, ouça o seu pai que o gerou, não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Percebe? Desprezar quer dizer você não dá valor, você não ouvir os seus conselhos. O Salmo 71, versículo 18, diz assim, agora que estou velho de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às gerações futuras. Percebe? O salmista diz, olha, eu tenho tanto para passar para a geração seguinte. Se você é um idoso temente a Deus, você tem muito que passar para a geração seguinte. Se o seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe idosos são tementes a Deus, eles têm muito que contribuir
para a sua fé. Ouça-os. Mas eu quero agora deixar um conselho para você que é idoso. Não pense que você, sendo idoso, você é um santo. Não pense que você, sendo idoso, você não vai cometer erro, você não vai pecar. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz o seguinte, eu vou ler Tito 2, versículo 2 até o versículo 5. Diz assim, ensine os homens mais velhos, olha só, está dizendo para os idosos, ensine aos homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a serem ocupadas em sua casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha o que ele está dizendo para você, idoso, para você, idosa. Seja moderado. Cuidado com os extremos. Conquiste o respeito. Respeite se conquiste. Seja sensato. Que a sua fé seja uma fé sadia. Que você tenha um amor, que você tenha uma perseverança no Senhor. Diz que as mulheres, cuidado, idosas, vocês devem ser reverentes na sua maneira de viver. Cuidado com o que falam, não sejam caluniadoras. Ensine o que é bom para as pessoas. Então, idosos, que vocês sigam essas orientações da Bíblia. E você que tem idoso em casa, cuide deles. Porque a Bíblia diz isso e eles merecem isso. Terminando esta série de mensagens sobre a família, hoje é o último domingo de maio, meu desejo do meu coração que as mensagens que trouxemos aqui possam ter ajudado muito a você, ajudado a sua família. Proteja a sua família, pois ela é muito importante. A família é formada por pais, por filhos, por irmãos, irmãs, avós, sogros, sogras e outros personagens que têm papéis diferentes. Todos precisam cumprir muito bem o seu papel. E todos precisam ser felizes. Todos que moram na sua casa precisam estar felizes. Tendo os problemas? Tem. Mas a felicidade deve ser algo permanente. Alguns momentos de tristeza, mas elas não devem durar para sempre. Se um membro de sua família está infeliz, a sua família corre perigo. Se você está pensando em se casar, por favor, verifique bem com quem você quer se casar, quais são os valores que ele ou ela tem, porque esses valores formarão a sua família. Será que são os valores que você quer para a sua família? Você, não importa o papel que você está exercendo na família, se seja de pai, seja de mãe, seja de filho, irmão, avô, avó, lembre sempre, você é muito importante, as suas atitudes são muito importantes para fazer a sua família feliz. Eu quero convidar você agora a orar. Quero orar por sua família. Quero pedir que Deus abençoe o seu lar, que Deus proteja não só do coronavírus, mas do pecado. E proteja da infelicidade, de coisas que trazem desavença na família. Vamos orar. Pai, nós estamos agora aqui diante do Senhor. Famílias estão reunidas neste momento. E, Senhor, alguns estão ouvindo essa mensagem, exercem papel na família.
Pai, eu quero pedir ao Senhor uma bênção muito especial para as famílias da nossa igreja de modo geral. Pai, se há pessoas infelizes na família, traga felicidade. Que os problemas possam ser superados, que as tristezas possam ser superadas e que haja um ambiente de paz e harmonia nos lares. Deus, proteja as famílias. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Eu quero terminar esse culto e essa série desejando para você uma semana abençoada. Os nossos músicos vão cantar neste momento uma canção muito bonita que fala, eu digo, da soberania do nosso Deus, como é grande o nosso Deus. E antes de encerrar, então, eu quero deixar a bênção para vocês. E que agora, o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão, a consolação, a unção do Espírito Santo estejam nas famílias, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.